Olá! Hoje eu vou falar de capacidade do processo. Eu vou ensinar como que se mede e ela é a principal medida de variabilidade. Então ela é um parâmetro que a gente pode medir a variação. Isso é muito importante no controle de qualquer processo e eu vou mostrar como que se faz no Minitab. Se inscreva no canal, curta, dê like e compartilha. Isso é fundamental para eu continuar subindo com esses vídeos. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer um estudo de capacidade, utilizando o Minitab. Mãos à obra. Então, para a gente fazer um estudo de capacidade do Minitab, a gente acessa aqui, ó, Stat, vem aqui, ó, ferramentas da qualidade, análise de capacidade para dados normais. Estou pressupondo que a distribuição dos dados é normal. Aí eu escolho aqui a minha variável, que no caso é um processo siderúrgico. Esse processo siderúrgico aqui é de produção de ferro gusa, então lá no meio da mistura nós temos o percentual de silício. O subgrupo é 1, e outra coisa, se você quiser esse dado para você fazer sozinho, é só me mandar um e-mail nesse endereço que aparece na descrição do vídeo. Então agora o que eu vou colocar? O limite de especificação inferior, que é de 0,25, está ali dado junto com o exercício, e o limite superior, que é 0,8. Então 0,8 são os limites da especificação, superior e inferior. O Minitab tem alguns recursos aqui nas opções, mas eu vou utilizar a do próprio default. Aí eu dou OK. Tá aí o nosso estudo de capacidade. Vamos analisar um por um. Então, aqui no canto superior esquerdo, eu tenho os dados das próprias amostras, ou seja, das observações que eu tenho aqui, sem fazer nenhuma estimativa. Então, o limite inferior é 0,25, o superior é 0,8. Aqui eu não utilizei alvo. No nosso curso de controle estatístico de processo, a gente até tem alguns exemplos reais lá que a gente utiliza o alvo, mas nesse caso eu não tenho. A média amostral, então, deu 0,89% de silício. O número de amostras são 108. Aqui tem um conceito importante. O Minitab chama isso aqui de desvio padrão global e vai aparecer esse conceito mais na frente. Mas isso aqui é sinônimo de longo prazo, né? É o desvio padrão de longo prazo e o desvio padrão de curto prazo. O desvio padrão de longo prazo, ele é baseado na estimativa das médias amostrais. E o de curto prazo é baseado numa estimativa do próprio desvio padrão. Então é uma estimativa. No nosso curso a gente detalha o que é uma estimativa. Agora, quando vem aqui para baixo, eu tenho o chamado ppm. O que é isso? Partes por milhão. Então, sempre que a gente tem um processo, principalmente quando ele tem a probabilidade de sair pouco fora da especificação, a gente, na qualidade, costumamos utilizar essa notação de porcentagem por milhão. Então, ele está falando assim, ó, imagine que se o processo rodasse 1 milhão de vezes, quantas partes por milhão, ou seja, quantas amostras estariam fora dos limites da especificação, que nesse caso aqui é o inferior. O inferior é 0,2. Então, no observado não teve nenhum. No global esperado, ou seja, no longo prazo, eu tenho 229 e no dentro eu tenho 65. No curto prazo eu tenho 65. Então, é relativamente pouco, né? Muito pouco, inclusive, nessa métrica de ppm. Já o ppm, né, partes por milhão, acima do limite superior da especificação, aí já está alta, né? Ó, dentro da amostra, deu 657.407 unidades. Ou seja, se o meu processo girasse 1 milhão de vezes, ele sairia fora do limite da especificação superior em 657.407 vezes, né? Também podemos pensar assim. No longo prazo, 702.698 e no curto prazo, 719.342. Aí, somando um com o outro, vai dar o ppm total, ou seja, as partes por milhão total fora da especificação. Se esse processo girasse 1 milhão de vezes, eu teria 657.407 unidades.
no longo prazo 702.928 e no curto prazo 719.407. Tá vendo? Então, ou seja, está bem ruim o processo, né? Péssimo. Aí eu venho aqui, vou analisar essas informações do nosso canto superior direito. Então eu tenho, de novo, o conceito de longo prazo, né, ó, que é a capacidade global, e o conceito de curto prazo, que é a capacidade aqui potencial, como o Minitab chama, né? Eu tenho um indicador de PP, que ele é muito bom para medir a variabilidade e ele não leva em conta se o meu processo está centrado ou não, ou seja, ele mede a dispersão. Lembrando que esses índices é assim, ó. Se esse índice ficar abaixo de 1, o processo é incapaz de atender as especificações. Se esse valor ficar entre 1 e 1,33, ele é razoável, digamos assim, né? Ele tende a atender as especificações, mas já está ficando preocupante. E acima de 1,66 ele é muito bom, ele é considerado capaz. Então se ele está meio aqui, está bem ruim, né? Isso aqui no caso do PP. Agora eu imagino a distância entre onde o meu processo está e o limite inferior da especificação. Aí está 1,17, ou seja, acima de 1. Então, para atender, né, no longo prazo, o limite de especificação inferior está até bom, né, 1,17, porque está acima de 1. Agora, já para atender acima da especificação, ou seja, o limite superior da especificação, ele está bem ruim, né, porque está até negativo, ou seja, ele teria que estar acima de 1 e ele está até negativo. E esse PPK, que ele é melhor, né? O PPK ele é mais completo porque além da variabilidade, ele também mede a questão da centralização do processo, que é uma métrica importante. O alvo que eu não coloquei, se eu tivesse colocado o alvo, especificado o alvo, eu teria esse índice também de CPM. Agora, no curto prazo, eu tenho praticamente a mesma análise, né? Ou seja, acima de 1 o processo estaria bom, menor que 1 ele é incapaz. Acima de 1,66 ele estaria ótimo. Então eu tenho um CP que mede só a variabilidade de 0,54. Eu tenho aqui a distância, vamos chamar assim, da onde o processo está, considerando o limite inferior da especificação de 1,27, então está até bom. Agora, quando é para atender a distância entre onde ele está e o limite superior da especificação, ele está negativo também. E o CPK, que é o melhor deles, né, o mais completo, porque leva em conta tanto a variabilidade quanto a média, né, a centralização dos dados, ele está menos 0,19. Agora, quando eu olho para o gráfico, veja, o processo está descentralizado, ou seja, ele está deslocado para a direita. Olha que coisa horrorosa, né? Está muito fora, está muito deslocado. A variabilidade é até razoável, mas ele está muito deslocado do centro, né, da centralização dos dados aqui, né, da especificação. E a diferença entre essa minha linha, né, aqui meio vindo do Minitab, e essa aqui meio verde, a diferença entre elas é o quão o meu processo está instável. Então é bem interessante analisar isso. No nosso curso a gente compara vários outros processos, principalmente comparando um gráfico com o outro, para você entender melhor essa questão de só olhando o gráfico a gente já sabe ou se ele está centralizado, ou se ele atende às especificações, ou se ele está instável. Por isso que essa ferramenta é tão importante. Então, repetindo, se vocês desejarem ter acesso a esses dados, é só mandar um e-mail. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba as atualizações semanalmente.